Sexta-feira! Maravilha! Chegou a sexta-feira, hein, bicho? É o seguinte, fim de semana, né? Pra quem não tá de plantão, beleza. É o seguinte, sexta-feira terminou a rodada número 2 do Campeonato Brasileiro. Já vai começar a terceira rodada neste sábado, né? Com algumas partidas que serão realizadas. E também tivemos na quinta-feira a definição do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora aqui na nossa live no terceiro tempo, ao vivo no Facebook, para todo o Brasil, para todo o universo, na realidade. E é claro, te convidando também a responder a nossa pergunta do dia, que diz respeito ao Clube de Regatas Flamengo. Olha, o negócio não caiu bem lá depois da declaração do Abel, né, dizendo que o Beira-Rio é um estádio, insinuando, né, melhor do que o Maracanã, o time perdeu. Tem o São Paulo no fim de semana, que é o líder do Campeonato Brasileiro. O jogo será aqui no estádio do Morumbi, só que na sequência tem Libertadores, então pode ser que venha com um time misto. Pessoal pressionando o Abel, que por enquanto está mantido no cargo, mas como nós gostamos de fazer aquele exercício de cartolagem, colocar você na situação de dirigente, a pergunta desta sexta-feira é a seguinte: você, se fosse diretor do Flamengo, fosse dirigente do Mengão, você manteria o Abel Braga no cargo neste momento? Ou você contrataria um novo treinador? Pergunta da nossa live do terceiro tempo desta sexta-feira, que você já pode responder e que eu repasso também aqui para o nosso João Antônio Carvalho. João, tudo bem? Como é que tá? Sextou, hein, João? Olha, grande abraço, Frank, grande abraço, amigos. Eita, perguntinha difícil essa, hein? Porque eu gosto muito do Abel, eu gosto do trabalho dele, não coloco o Abel na categoria dos top do futebol brasileiro, apesar dos inúmeros títulos que ele conquistou. Eu acho que o Abel é um técnico que monta bem as equipes, mas ele não é um técnico tão maleável, com muitas variações. Ele é um técnico mais fixo naquilo que ele pensa e não muda muito disso. Só que é um momento decisivo, um momento difícil. Você tirar o Abel, você tinha que ter tirado o Abel depois do jogo contra o Inter. Agora eu acho que não é momento para tirar o Abel. Porque até o grupo de jogadores do Flamengo, a não ser que o Abel esteja com problemas internos de grupo, aí é outra história. Aí uma coisa que quem tem que ver é a diretoria do Flamengo. Mas parece que o grupo gosta muito dele. Se não está jogando aquilo que todo mundo espera, é por outros motivos. E ninguém pode também deixar de lembrar que o Flamengo tem uma defesa fraca. Já estou falando isso aqui faz tempo. Então, gols o Flamengo faz, só que sofre também. Aí vai falar assim, mas pô, então o técnico é que tem que ver isso, fechar mais a casinha, segurar mais. Mas como é que você vai segurar mais com um time que tem Diego, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Vitinho? Vocação é ofensiva. A vocação do time é ofensiva. E aí você abre brechas lá atrás que os adversários aproveitam porque você não tem o seu sistema defensivo muito bom. Eu já falei aqui, Rodney, Pará, Trauco, René, o Léo, o Rodolfo, sabe? O Rodrigo Caio é o mais, não digo experiente, que o Rodolfo é experiente, mas é o mais técnico deles e não vai jogar contra o São Paulo por causa daquela queda que ele teve no último jogo. Então, é uma situação delicada. O Flamengo, porque se você agora jogar com o time misto contra o São Paulo, no começo do campeonato não é nenhum problema você perder mais um jogo. Só que o time vai com a moral baixa para jogar contra o Peñarol, que é um jogo decisivo. E aí sim você vai pensando, e se eu ficar fora da Libertadores, que é a galinha dos ovos dourados? O que eu faço? Então, por isso que eu acho que se tivesse que mandar embora a Abel, acho que a diretoria do Flamengo está muito insegura, talvez até pelo que o grupo gosta do Abel. Tinha que ter mandado após o jogo contra o Inter. Já tinha que ter sentado, conversado, para algum técnico já chegar aí antes do final de semana, já conhecer o grupo, conhecer o elenco, já pensar numa estratégia para jogar contra o Peñarol. Porque o jogo que interessa é do Peñarol. Acho que São Paulo vai passear domingo no Morumbi, porque o Flamengo vai pôr o time misto, vai ter que colocar o time misto, porque a Libertadores é que importa. Então, eu não tiraria o Abel agora, mas se eu fosse dirigente do Flamengo, depois da derrota para o Inter, eu teria tirado. Bom, é o seguinte, você vai respondendo aí a nossa pergunta do dia. O negócio está complicado hoje aqui, hein, para
compartilhar. E vai compartilhando também a nossa live. Eu já compartilhei aqui, eu estou tentando colocar nos outros, compartilhar com outros amigos aqui também, mas hoje a internet realmente não está colaborando. É a sexta-feira. É a internet da sexta, até ela é vagarosa, essa danada. Então é o seguinte, vamos às primeiras mensagens aqui. Compartilhe a nossa live também aí com os seus amigos nas suas redes sociais, tá certo? Para a gente trazer mais amigos aqui para a discussão. Ó, o João Paulo Vieira dá aquele boa tarde maneiro pra gente. Valeu, João. O Thiago Dantas, grande João, grande Frank, Timão versus Fla. Vai parar o Brasil, hein? Para mim, se não for para vir um treinador estrangeiro, demitir o Abel é besteira. Não há treinador do mercado que seja melhor que ele, a não ser o Sampaoli. Thiago e Mano, que estão bem empregados. O Pedro Maravelli, boa tarde. O Abel é um boa praça, mas o Mengão precisa de alguém que saiba extrair todo o potencial do elenco, que não é pequeno. Wellington Marques, boa tarde, forte abraço, amigos. E vai Corinthians. João Paulo Vieira diz que sim, que ele manteria o Abel. Wesley Martins, manda embora para ele ir para o Galão. Será bem-vindo lá em Minas. Ai, ai. Ana Cláudia Eugênio da Silva, que os caras já faz pensando Sim, manteria. O técnico não é o problema. Às vezes nem o melhor dos times voa alto como espera-se. O Carlos Alberto manda um vai Corinthians aqui pra gente, diz que vai ser Timão 3-0 no Flamengo. Calma, calma. Oitavas de final da Copa do Brasil só a partir do dia 15. Não tem nem as datas ainda dos jogos, né? Pelo menos por enquanto. O Léo Dias, que não é aquele, né? Boa tarde, Frank e João. Ainda bem que você não é aquele, viu? Aquele lá, ó. Tô por aqui com ele. O Cleberson Furlan. Flamengo é freguês do Corinthians, não passa das oitavas. O Alexandre José da Silva Almeida, boa tarde, um grande abraço. Boa tarde, Alexandre, até mais tarde, hein? O Carlos Alberto, vai Timão, Márcio Pimentel, não, já deu. Não manteria, demitiria. O Fábio Evangelista dos Santos, boa tarde, hashtag fora Abel, ele mandou aqui, ó, sapecou aqui. E o Elbert Porto, Flamengo tem que contratar o Lisca. Emerson Rodrigues, tem que trazer o Rueda de volta, já deu para o Abel. Olha, e o Rueda acabou nem conseguindo implementar o que ele gostaria no Flamengo, porque saiu muito rápido também, né, João? Vamos combinar. E olha que lá ele não está chamando atenção não na seleção do Chile, hein? Vamos ver agora na Copa América. Se bem que ele teve que fazer um trabalho de reformulação total, né? Eu acompanhei aí os últimos amistosos do Chile, ele não chamou ninguém daquela velharia. E aí é difícil. É muito arriscado, mas é uma posição que o técnico toma. Não sei como é que vai ser para a Copa América. Se ele vai manter essa renovação com praticamente jogadores que não vinham sendo convocados, jogadores mais jovens, ou se na Copa América ele vai chamar um pessoalzinho daquele mais velho, daquele time do Sampaoli, para dar uma equilibrada, para não passar vexame, para não ficar feia a situação no Chile. Mas ele não está fazendo um grande trabalho porque ele renovou tudo, ele está mudando tudo na seleção chilena. Eu acho que aí tem até razão. Aquilo que a gente falou, a gente está cansando de falar do Tite. O Tite teve esse tempo todo aí depois da Copa para colocar novos jogadores. Para colocar mesmo, colocar para jogar. E continuou dando aí espaço para aqueles veteranos de 2 Copas do Mundo fracassadas. Então, entre um trabalho e outro, eu prefiro o do Rueda. Mas aqui não teve muito tempo. É um técnico que pode... Eu vejo isso, eu vejo o que comentaram aí, eu também acho. Para tirar o Abel e colocar um outro técnico aqui no Brasil, que vai ser 6 por meia dúzia, e não vai também mudar absolutamente nada no aspecto tático, eu acho que não adianta. Só para tirar ele e trazer um Sampaoli, que está no Santos, não dá, mas vai trazer um Simeone, não sai do Atlético. Estou comentando alguns nomes que viriam para cá. Que a gente está comentando na redação agora. Mourinho. Será que ninguém pode tentar fazer uma proposta, trazer o Mourinho para treinar um time brasileiro, de repente? Sabe? Seria uma contratação estratosférica do Flamengo. Então acho que esses nomes sim, mas fora disso, aqui no Brasil não mudaria muita coisa. O João Pacheco manda um boa tarde aqui pra gente. Fala, João. O Raul Gomes, deixa o cara trabalhar. Se não der certo, a culpa será novamente da diretoria por falta de planejamento. Acredito que deveria ter mantido Dorival Júnior, mas como a diretoria decidiu trazer o Abel, agora é esperar para ver. Ainda confio que iremos bem nessa Libertadores. Foco Abel, diz aqui o Raul.
O Cleverson Costa, peixe não está nadando, está voando. E o Wellington Penha diz o seguinte: o Corinthians vai ganhar do Vasco amanhã. Amanhã lá na Arena da Amazônia, hein? Um pouquinho longe. Mas tudo bem, né? Faz parte. Mando de campo do Vasco da Gama. O Vasco vendeu o mando e o jogo foi lá para a Arena da Amazônia, tá certo? Faz parte da abertura da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do encerramento então dessa rodada, que teve mais 2 jogos ontem. O Botafogo venceu a primeira, fez 3-2 no Bahia, mas não foi fácil não, né, João? Não, o Bahia até saiu na frente, né? O Bahia saiu na frente com um gol do Kaique, né? Do Arthur Kaique. Mas logo no primeiro tempo o Botafogo colocou as coisas no lugar. E olha, eu vinha falando aqui do Barroca, e realmente ele está se mostrando um técnico, pelo menos no começo de trabalho, um técnico competente e um técnico que sabe o que quer. Ele já deu declaração depois do jogo que ele sabe que ele tem que ter resultados em curto prazo. Em curto prazo. E que ele sabe que o futebol não dá para sonhar, principalmente no caso dele, que é um treinador que está começando agora. Na categoria principal. E o Botafogo foi muito bem. O Botafogo foi para cima contra o adversário perigoso que é o Bahia. Gostei muito do Bahia contra o Corinthians. Achava até que se o Bahia jogasse daquela forma poderia ganhar o jogo. Mas o Botafogo foi para cima, fez 3-1 ainda no primeiro tempo. Quase faz o quarto, um gol do Léo Valência, ia ser um golaço, mas o zagueiro do Bahia tirou em cima da linha, não tinha mais goleiro. E aí sofreu o segundo gol, o gol do Hernando já no finalzinho. Mas vitória justa e uma vitória importante para dar moral para o Botafogo. Acho que o Botafogo não tem esse time tão forte, mas é melhor que o Vasco, eu falei isso ontem. E olha, com esses jogadores experientes como o Cícero, o Eric está bem no ataque, o Botafogo é capaz de fazer uma campanha, como eu disse na nossa previsão, que o Botafogo ficaria naquele limbo lá. O Botafogo acho que não ia ficar ameaçado pelo rebaixamento. Bom, e na Vila Belmiro, o Peixe venceu o Fluminense por 2-1 também. O jogo atendeu às expectativas, João, que todo mundo tinha? Sim, um jogo rápido. Procurando. Um jogo rápido, um jogo veloz, um jogo em que os dois times procuraram usar o que eles tinham contra o adversário, né? Contra o adversário perdia a bola por excesso de tentar esse toque, né? Tanto que o segundo gol do Santos saiu exatamente uma falha do Fluminense. O goleiro saiu jogando errado, o Rodolfo, e o Santos acabou recuperando a bola, o Pituca chutou na trave e o Sanches fez o gol. No primeiro foi uma jogada do Rodrigo pela direita que o Sacha aproveitou bem e fez o gol. E o Pedro aí descontou de cabeça. O jogo foi aberto, o Fluminense teve boas oportunidades também, o Santos teve outras oportunidades, o Rodolfo pegou pelo menos umas 3 bolas muito difíceis, muito complicadas. Então foi o que eu esperava. Só que eu estava pensando o seguinte, né? Como a gente faz previsões sobre os times no Campeonato Brasileiro, e daqui a pouco a gente pode estar começando a mudar tudo. O Santos, por exemplo, começou a contar com o Rodrigo voltando a uma boa fase. O Rodrigo teve uma fase ruim quando foi vendido, sumiu, foi para o banco. E hoje ele voltou a jogar bem. Quase fez um gol ontem. Só que ele vai embora no meio do ano. Então, quer dizer, o esquema que o São Paulo está montando, muito baseado também na velocidade do Rodrigo, já vai ter que ser mudado. Vai ter que entrar um jogador, por exemplo, entra o Derlis, que não é tão veloz, um jogador que é diferente do que joga o Rodrigo. Então, quando a gente fala em Campeonato Brasileiro, favoritos, candidatos para rebaixamento, a gente tem que muito esperar a janela do meio do ano para ver o que vai rolar. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, daqui a pouco a gente fala também da terceira rodada, a gente repassa jogo por jogo, mas agora a gente vai falar dos enfrentamentos da Copa do Brasil, né? O sorteio ocorreu nesta sexta-feira. Vamos começar com o Internacional e Paysandu, o primeiro jogo lá no Beira-Rio e a volta no Mangueirão. Eu vejo que passa o Inter. Só uma surpresa aqui no Internacional. O Paysandu é um time muito simpático, mas nem foi para a decisão do Campeonato Paraense, né? Então não tá vivendo um grande momento, não viveu nesse começo de ano um grande momento, né? Porque para essas equipes um pouco menores, a gente tira também como base o campeonato estadual e o Paysandu não foi bem. Então eu digo que o Inter é favorito, seria uma surpresa a classificação do Paysandu, mas levando em conta que na Copa do Brasil tem isso. A gente já viu o time do Frank já ganhou a Copa do Brasil, o Santo André, o Paulista já ganhou. Acho que mudou bastante. Mudou bastante porque agora temos mais times grandes. A partir do momento em que esses Libertadores começaram a entrar, né?
Claro. E foi justamente por causa disso que eles... É lógico. Mas o que eu estou falando é que pode não ganhar a Copa do Brasil, mas pode ter uma surpresa e eliminar o Internacional. Mas eu acho o Inter favorito. Pode não chegar numa decisão, né? Mas esses times podem surpreender. O Thiago Dantas, nosso amigo João Frank, muitos amigos acompanhando a Watch Party da live aqui, ó. Manda um abraço pra galera aqui de Presidente Prudente. Terra onde o Ronaldo Fenômeno meteu um gol no Palmeiras, é verdade, o primeiro dele, né? Quebrou o alambrado do estádio, saiu sem pagar e ainda ganhou uma placa em homenagem por isso. É verdade. O João Pacheco, o campeonato começou agora, não adianta tá trocando de treinador, tá cedo, deixa o cara trabalhar. Acho injusto isso, só 2 rodadas, os torcedores já estão pedindo a saída do treinador, ô João. Mas no caso do Abel não é por causa do Campeonato Brasileiro, né? Não. O Campeonato Brasileiro é só um desdobramento aí de tudo que ele tem feito, entendeu, o João Pacheco? Por isso que a gente está perguntando aqui. Classificação em xeque na Libertadores, essa situação difícil. O que está acontecendo com o Flamengo este ano é basicamente aquilo que aconteceu com o Palmeiras do Roger no ano passado. O time é bom, o elenco é bom, mas não está apresentando futebol à altura do elenco. Mesma coisa, mesmo tipo de cobrança para o Abel. E aí veio o Luiz Felipe, não conseguiu chegar na Libertadores e na Copa do Brasil, mas foi até semifinal das 2 competições e conquistou o Campeonato Brasileiro. O que está acontecendo com o Flamengo é parecido com isso, né, João? A cobrança pelo desempenho da equipe com relação ao elenco que tem. E com um agravante, né? O Palmeiras, o Roger, estava ganhando na Libertadores. E o Flamengo do Abel está perigando na Libertadores. Então, quer dizer, se o Roger teve contra si tantas críticas porque o time não estava jogando bem e estava ganhando, o Palmeiras foi o melhor da primeira fase da Libertadores. Foi. E o Flamengo não, o Flamengo perdeu em casa, Penharol, perdeu para a LDU de virada e aí está com as calças na mão para se classificar. Vai ter que empatar o jogo em Montevidéu contra o Penharol, contra tudo e contra todos, e se perder está fora. Então esse que é o problema em relação à pressão contra o Abel. Rogério Silveira, o líder São Paulo é fogo de palha. Por estarem na frente em 2 rodadas, os torcedores ficam muito extasiados e iludidos com esta pequena vantagem, mas no final vão ter que se conformar com sua realidade. Olha, o São Paulo estava com uma realidade, do jeito que você escreveu aqui, Rogério, no ano passado, né? Esse ano ainda vou esperar um pouquinho mais para falar desse São Paulo. Engrenar, porque é um São Paulo melhor do que o ano passado, né? Sem dúvida. O time qualificou bem, agora com o Tietê, com o Pato, Vitor Bueno, que vem para a reserva, mas é um jogador que pode ser muito útil no meio campo, aquele camisa 10, né? Aquele jogador de um pouco mais de chegada, o São Paulo qualificou bem o time. O João Paulo Vieira, o Raul Gomes agora. O Flamengo vai passar pelo Corinthians. Não digo que será campeão, pois tem muitas equipes fortes, inclusive o próprio Corinthians. Mas mesmo assim, do Corinthians passaremos com propriedade. Analisa aqui o Raul Gomes. Ele está falando do confronto das 8ª de final da Libertadores. O clássico do povo, que no ano passado foi semifinal da competição e este ano está nas 8ª de final. A primeira partida será em São Paulo, na Arena Corinthians. E a decisão da vaga ficou para o Maracanã, João. Sem dúvida o confronto que chama mais atenção nessa fase. Os 2 campeões estaduais, né? Vamos tremer aí, Maracanã e Arena, né? Do Corinthians. O Flamengo tem mais time que o Corinthians. O Flamengo em alguns momentos do ano jogou mais do que o Corinthians, mas o Corinthians é copeiro e mostrou isso ano passado. Hoje eu vejo o Corinthians também mais qualificado do que estava em 2018. Se naquela época o Corinthians já conseguiu eliminar o Flamengo, eu vejo que tem chance. Aquele confronto que eu colocaria um 55% para o Flamengo, 45% para o Corinthians, viu, Frank? Mas apertadinho. O João Paulo Vieira, qual a opinião de vocês sobre determinado time priorizar uma competição e praticamente abandonar as outras? Olha, João Paulo, eu tenho uma opinião que é assim, os caras, chega no fim do ano, eles reclamam se o time não está... Os caras assim, diretoria, né? Conselheiros, todo mundo, clube, torcida também. Se o cara não está classificado para a Copa do Brasil ou para a Libertadores, todo mundo reclama. Se não está classificado para a Sul-Americana, reclama. Aí chega no ano seguinte, ele disputa o campeonato estadual, vai bem. Aí disputa a Libertadores, avança de fase. Aí ele tem também Copa do Brasil para disputar, aí no segundo semestre ele fica com Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Aí ele reclama que tem muita competição para disputar, que o jogador não descansa, que tem que colocar time reserva. O clube, dirigente, jogador, tem que técnico, comissão técnica, tem que avaliar o que quer.
Ou quer disputar todas as competições ou não. E aí, tá afunilando agora, a gente tem que escolher entre uma e outra. Ué, se não disputa, reclama, se disputa, reclama também. É inerente, né? Não tem jeito. Foi o João Paulo Vieira, né? O João Pacheco disse que o Flamengo tem um ótimo elenco, mas não vai ganhar nada. O Marcelo Cruz diz assim: ei, amigos, falem da Copa América. Neymar e mais 10, o que vocês acham? De novo, né, Marcelo? O Thiago Dantas, ele responde aqui pro Raul Gomes. Raul Gomes, eu aposto uma caixa de cerveja no Timão. Abraço, amigos. Serão 2 grandes jogos. Aí é bom, hein? Façam apostas aí entre vocês e depois chamem a gente para tomar cerveja. Acho que vai dar Corinthians nas oitavas. Se o Marcelo não falar do Neymar, não é o Marcelo que conhecemos, estão brincando aqui. Nível da Copa América aumentou, ele acha que. Outro confronto, Atlético Mineiro e Santos, os 2 times do Milton Neves. Aí foi bom para aparecer, né? O que ele fez? Apostou, vai dar Santos, claro, tal, não sei o que. Os 2 times do Milton aí se enfrentando, João. Um confronto difícil pela camisa. O Atlético Mineiro não viveu um grande momento, entrou numa crise aí, ainda está sem técnico, talvez até a Copa América fique com um técnico interino, né? Mas começou bem o campeonato, 2 vitórias, e é um time que tem um elenco com jogadores interessantes, é um elenco envelhecido do Atlético, mas é um time que, até por essa experiência, ele pode sair de situações mais complicadas. Tem o Vitor, tem o Leonardo Silva, tem Hever, tem Elias, tem Ricardo Oliveira, o próprio Luan não é nenhum garotinho. Óbvio. Então, não dá para cravar. O Santos joga a segunda em casa, o Santos está jogando mais que o Atlético, o Santos tem um técnico, o Atlético tem um técnico interino que está começando, a gente não sabe o perfil dele. Eu acho que o Santos é favorito, mas não coloco um favoritismo exacerbado. Esse eu colocaria 60-40. Do Internacional eu não fiz a minha previsão, eu colocaria 90 a 10%. O do Santos 60-40. Bom, Juventude ou Vila contra o Grêmio. O primeiro jogo será em Juventude ou em Vila Nova e a volta no estádio do Grêmio. Já dá uma facilitada também, né? Facilitada. Eu acho que aí eu vou até mudar, o Inter e o Paysandu eu vou colocar 80 a 20, porque o Paysandu decide em casa. Eu vou deixar esse 90 a 10 para o Grêmio, porque ele joga em casa a segunda. E o Juventude e Vila Nova já empataram o primeiro jogo 0 a 0, feinho, sabe? Então, dá Grêmio. Sampaio Corrêa e Palmeiras. Primeiro jogo lá no Maranhão e o segundo a volta no Allianz Parque. Aqui a gente pode falar Allianz Parque. 95 a 5 para o Palmeiras. Porque tem mais elenco, quer dizer, aquele time que... Tipo, o Grêmio é um time que, quando joga desfalcado, ele sente alguns problemas. O Palmeiras não. Embora tenha jogado mal domingo, na quarta empatou com o CSA, mas eu acho que foi um acidente de percurso. Acho que o Palmeiras entrou com muita soberba, aí fez o gol, recuou como pediu o Felipão. Acho que foi uma lição para esse time B do Palmeiras. Então acho que o Palmeiras é favoritíssimo. Bom, lembrando que em 2015 o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e em uma das fases pegou o próprio Sampaio Corrêa. Aqui no Allianz Parque foi uma goleada, 5 a 1, né? Os caras saíram na frente, o time era não era o Marcelo ainda, eu acho. Não, já era o Marcelo, né? Tinha que ser o Marcelo, que foi com o Marcelo o campeonato. Também teremos Fortaleza e Atlético Paranaense, repeteco do jogo desse meio de semana, né? Sim, primeiro jogo lá no Ceará e a volta na Arena da Baixada. Foi um jogo bem legal, muito legal. Eu vi o jogo, eu revezei um pouquinho assistindo essa partida e achei muito bom. Achei o Fortaleza com um nível de jogo ótimo, com saídas rápidas, com um time que sabe o que quer, e o Atlético também, com o Thiago Nunes de treinador. Esse é aquele confronto que eu não coloquei nenhum deles assim, vou colocar esse, 50-50. Embora, eu vou colocar 51-49, porque o Atlético joga em casa a segunda, e em casa ele é praticamente imbatível, mas é muito equilibrado esse confronto. Acho que é o mais equilibrado de todos. Fluminense e Cruzeiro, primeiro jogo no Maracanã, e o Cruzeiro decide no Mineirão. O Cruzeiro perdeu a sua invencibilidade no ano, né? Mas é um time que vinha muito bem na temporada. O Fluminense caiu, o Fluminense tá agora contando com o Pedro. Foi legal o Pedro ter feito gol, né? No jogo de ontem contra o Santos, está voltando já a sua melhor fase, tomara, porque ele é um baita talento, né? Mas eu colocaria aí uns 70% a 30% para o Cruzeiro. O Cruzeiro é mais time. Vamos nas previsões aqui, ó. O Thiago Dantas pergunta aqui se a gente acha que o Corinthians do Caribe pode fazer frente ao Flamengo. O João já analisou. Você deu quanto ali de percentual? Nesse eu coloquei 55 a 45.
Flamengo. Do Flamengo. Por conta do elenco, né? Por conta Pela do diferença elenco. de elenco. Elenco e por decidir em casa. A gente tem que levar essas coisas em conta, né? Embora não tenha o gol qualificado, né? Mas o fato de decidir em casa, Maracanã lotado, isso aí também pode pesar. Ó, o João Pacheco tá mandando aqui os palpites dele. O Atlético Mineiro não passa pelo Santos, Palmeiras vence as duas, dá Atlético Paranaense e dá Cruzeiro na opinião dele. O João Paulo Vieira, eu gostaria de ver o meu Grêmio disputando o Brasileirão a sério. O Grêmio tem sempre ficado ali nas cabeças e tudo, né? Neste momento, inclusive, o Grêmio com um ponto só é o primeiro time na zona do rebaixamento. Mas é claro, cedo para falar nesses termos, né? Apenas o que está na tabela. Mas de fato tem priorizado Libertadores, né? As competições de mata-mata. Também não está classificado, né? Que nem o Flamengo. Vai ter que jogar a última rodada. É um jogo de vida ou morte. Em casa, se ganhar, classifica. Eu acho que classifica, mas não está garantido. Então, por isso, tem que se preocupar ainda com esse próximo meio de semana. O Natal Alves Barreto, São Paulo está com uma equipe boa e ainda tem bons jogadores lesionados, como Lisieiro, Rojas, Pablo e Luan. Na minha opinião, dá para brigar pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil. São Paulo que busca um título inédito na Copa do Brasil, nunca conquistou a competição. Rapaz... perder para o Santos até que vai, mas é inaceitável perder para o Goiás no Maracanã. O Fluminense vai lutar para não cair. Eu preciso esperar ainda para conferir o Fluminense, né? No ano passado também no Atlético Paranaense, o Fernando Diniz não conseguiu no Campeonato Brasileiro dar jeito no time, né, João? E aí começa com 2 derrotas, complica muito. Começou muito mal, né? E a gente tem mais um jogo, falando de... Vamos falar já já. Paulo, né? Eu acho que o Fluminense não cai, mas tem que abrir o olho. Não é um time que pode ficar tranquilo aí, achando que não vai acontecer nada comigo. Não é. É um time que, ainda mais com o Pablo em boa fase, em boa forma, o Fluminense, eu vejo o Fluminense como o Botafogo, vai ficar naquela Sul-Americana lá, mas começar mal assim é ruim, porque o time vai desmontando, já vai perder o Everaldo logo, que dificilmente vai ficar no Fluminense, vai acabar o empréstimo. Então já vai ficar mais enfraquecido. Eu acho que eu não colocaria o Fluminense como candidato a rebaixamento, mas tem que tomar cuidado. E o João Paulo Vieira está vazando, desejando para a gente um ótimo final de semana. O último jogo é São Paulo e Bahia, né? O primeiro jogo no Morumbi, a decisão lá na Fonte Nova, João. Por a decisão ser na Fonte Nova, eu acho que diminui um pouco o favoritismo de São Paulo. Acho que o São Paulo a gente já comentou, com um bom time. São Paulo se qualificou, tem agora mais opções para o Cuca, que é um baita treinador. Então eu vejo o São Paulo como favorito. Eu colocaria aí uns 60% a 40% para o São Paulo, porque o Bahia vai decidir em casa. Mas o São Paulo tem mais time. Hoje o São Paulo tem mais time que o Bahia. Bom, e no Campeonato Brasileiro, para a gente emendar aqui na nossa reta final, naquele esquema do VaptVupt, os jogos do fim de semana, terceira rodada, lembrando que São Paulo, Atlético Mineiro e Santos lideram com 100%, né? 6 pontos em 2 jogos, e aí aparece o Palmeiras com 4, é a única equipe que tem 4 pontos, né? Uma vitória e um empate nos 2 jogos. E na zona do rebaixamento lá estão o Grêmio, CSA e os cariocas Vasco e Fluminense. João, Palmeiras e Inter, 7 da noite, Allianz Parque. É aquilo que você falou, Frank, que foi reclamação aí que os times estão jogando muito. É difícil você fazer uma previsão quando você não sabe quem joga. Porque o Palmeiras e o Inter jogam no meio de semana pela Libertadores, que é a competição mais importante. Mas os dois já estão classificados. Só que os dois estão jogando ainda para tentar, pelo menos, a segunda colocação, que a primeira vai ser do Cruzeiro. O Cruzeiro já tem 15 pontos, joga em casa a última rodada, vai fazer 18, tranquilo, não muda isso. Mas o Inter, que tem 13, se ganhar do River fora de casa, o River Plate, chega a 16, é o segundo colocado. Se o Inter não ganhar, o Palmeiras ganhando o seu jogo, ele chega a 15 e será o segundo colocado, a segunda melhor campanha, que é importante na sequência da Libertadores da América. Então, eu não sei quem vai jogar. Se jogar o Palmeiras, a gente sabe que os titulares que foram poupados contra o CSA vão jogar. Pelo menos o Filipão falou. Sabe? Mas e aí, será que pensando na Libertadores ele não pode mudar isso? Mas se jogarem os dois times titulares, eu vejo que vai ser um grande jogo. Favoritismo para o Palmeiras, que tem mais time que o Inter, mas é um jogo difícil. Acho que é um dos melhores jogos da rodada. Boa.
O Marcelo Cruz está pedindo para falar mais do futebol internacional. Fale do PSG, onde joga o Neymar, né? Tá bom, PSG, ó, vou falar para você, uma espécie de, sei lá, São Caetano da Europa. O Dário Alves, tá bom? Falamos do futebol europeu. Encerramos assim o nosso boletim do futebol europeu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Um abraço pro Raul Gomes também, que vença o melhor na ocasião, pois o jogo é jogado, que faça por merecer a classificação sem se apequenar. O PSG é um time muito competente. Eu vou dar o cartão amarelo pro Marcelo Cruz de novo. Ô Marcelo, é um cartão amarelo para você. Quero saber dos craques brasileiros que jogam lá na Europa. Falem do Neymar. E se mandar um fale do Neymar de novo, vai ser expulso, hein? E 3 cartões amarelos suspende aqui na live. Vou repetir o cartão amarelo para você. Se eu tiver que mostrar o segundo e o cartão vermelho na sequência, você está suspenso da live da segunda-feira, Marcelo. E olha, Marcelo, o PSG tem se mostrado um time muito competente. Compete e não ganha nada de importante. Encerramos assim o boletim do futebol europeu. Vasco da Gama e Corinthians, jogo lá na Arena da Amazônia, sábado, 7 da noite. O Vasco, eu vou falar para você, a equipe mais desorganizada do futebol brasileiro, hashtag pronto falei. E chegou confusão no aeroporto, o Pikachu deu uma de Neymar. Então. Brigou tá vendo como a moda pega? Aí, você queria falar do Neymar? O Pikachu deu um tapa no torcedor também. O Corinthians é favorito, só que o meu problema é saber como que vai ser o Corinthians. Se vai ser um Corinthians que vai jogar para tentar ganhar o jogo, ou se por ser, entre aspas, fora de casa, vai jogar fechadinho e dar campo para o Vasco, que é um time ruim, mas numa situação como essa, no desespero, pode até se aproveitar desse recuo do Corinthians. Se o Corinthians jogar querendo ganhar o jogo, querendo aproveitar o fato que vai ter até mais torcedores, de repente, do Corinthians que do Vasco, o Corinthians é favorito para ganhar o jogo e o Vasco continuar lá embaixo. Ceará e Atlético Mineiro, jogo às 9 da noite do sábado no Castelão. Legal esse jogo também. O Ceará, eu pensei que... Eu tinha colocado o Ceará como candidato a rebaixamento, não que não seja mais, mas ele começou o campeonato mostrando que não está assim, falta do Lisca, goleou na primeira rodada, não merecia perder para o Cruzeiro, só perdeu porque o Fábio de novo foi maravilhoso, joga em casa, pressão de torcida, o Atlético vem de 2 vitórias, mas ainda não saiu da crise. Se tivesse que apostar, eu apostaria na vitória do Ceará. Legal, o Marcelo Cruz está dando risada aqui, ó, brincadeiras à parte, abraço amigo, se gosta muito do programa, é brincadeira mesmo, estamos de boa. O Dário Alves de Lima descreve assim, não falem do Neymar, não falem do Neymar, pô, esses caras são demais, hein? O Vasco age como time pequeno mesmo, vem do seu jogo, merece cair, diz aqui o Dário Alves de Lima. É verdade, né, Frank, porque seria uma coisa o Corinthians jogar naquela pressão no Caldeirão de São Januário, tudo bem, perdeu em São Januário para o Atlético Mineiro, mas é diferente do que jogar na arena. E pior que assim, vem do jogo por cota fixa, né? Então assim, vai ganhar aquilo, se a renda der o triplo, ele vai ficar olhando. Chapecoense e Atlético Paranaense, jogo do domingo pela manhã lá na Arena Condá. O Atlético é melhor, a Chapecoense eu coloquei como candidato a rebaixamento, mas começou bem até o campeonato, né? Ganhou um jogo do Internacional. Eu acho que é um jogo para empate. Eu acho que o Atlético, jogando fora de casa, o Atlético não consegue. Ele passou o ano todo passado quase não ganhando fora de casa. Ele foi ganhar numa das últimas rodadas. O Atlético, para ser um time que vai brigar lá em cima, para incomodar os grandes, o Atlético tem que passar por isso. Vamos ver se sai contra o Chapecoense. Se não sair, de novo, o Atlético vai começar a ser aquele time considerado muito caseiro. Um abraço pro Chico Bigode. Alô, Chico Bigode, tio do Marcelo Cruz. Grande abraço, hein? Obrigado por estar conosco também. João Pacheco brinca aqui também, falando que o programa tá ótimo. E o Dário quer saber quem tem mais torcida lá em Manaus, Vasco ou Corinthians? De Corinthians, lógico, não precisa nem, isso aí não precisa nem contar. Agora para os jogos das 4 da tarde do domingo, Cruzeiro e Goiás, lá no Mineirão, isso é fácil. Cruzeiro. O Goiás é um time limitado, mostrou isso contra o São Paulo. Só o Cruzeiro tem que melhorar, porque contra o Ceará jogou mal. Ganhou o jogo, meio na bamba lá, aquele gol do Thiago Neves, mas é bem superior. Se contar com o Rodriguinho de volta, melhor ainda. São Paulo e Flamengo, 4 da tarde, Morumbi. Esse jogo eu colocaria também como um dos principais da rodada, se não fosse o Flamengo ter que jogar com um time misto. É verdade. Eu vejo que o Flamengo está muito preocupado com o Libertadores e tem razão, tem que estar mesmo. O brasileiro, você tira isso, 2 derrotas em 3 jogos, você tira depois lá na frente. Na Libertadores não vai dar. Então eu vejo que o São Paulo tem uma grande, mas uma enorme chance de sair vencedor contra o time do Flamengo, que deve ser o time misto. Ainda domingo, 4 da tarde, Engenhão, Botafogo e Fortaleza.
belo jogo. Acho que é um teste legal para o Fortaleza, que ele jogou a primeira fora de casa, perdeu do Palmeiras, mas era o Palmeiras, o completo time do Palmeiras. E agora vai pegar o Botafogo, que teve uma vitória ótima em cima do Bahia. Acho que vai ser um jogo bem equilibrado, é uma prova do Rogério mostrar que o seu time também pode jogar bem fora de casa, porque contra o Atlético Paranaense em casa ele foi bem. Eu diria que é um jogo para empate. Muito bem, CSA e Santos, 4 da tarde, Rei Pelé. O CSA empatou com o Palmeiras, porque o Palmeiras desdenhou do jogo, né? Com todo respeito, o time do CSA é um time fraco. O problema do Santos é aquele, né? O Santos, quando você espera demais, ele vem arrebentando, aí aparece um Ituano pela frente, um Botafogo de Ribeirão, geralmente é contra time inferior, né? Porque o time descuida. O time quer jogar da forma que o São Paulo quer e descuida. Mas se jogar o que sabe, dá Santos tranquilo. O João Pacheco disse que o Vasco é um dos favoritos ao rebaixamento. Aí o Dário Alves de Lima responde assim: pô, você tem mais torcida do Corinthians lá em Manaus, por que o Vasco não vendeu o jogo para a Arena Itaquera então? Mas ele vendeu para a empresa, né? A empresa que vendeu para lá. O Marcelo Cruz pergunta assim, ó: qual é o ataque da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo? Será que o Vinícius Júnior será o Neymar do ataque? Falou do Neymar, você está provocando a arbitragem, hein? Tá provocando a arbitragem. Vou te dar um cartão vermelho, presta atenção, velho. Tá parecendo o Felipe Melo, pô. 7 da noite do domingo, tem Grêmio e Fluminense, lá em Porto Alegre. Ó, o Fluminense só pega a bucha. Tá? Nossa, terrível, hein? Quer dizer, a primeira não foi bucha, ele perdeu, foi uma derrota surpreendente pro Goiás. Aí complicou, porque pegou o Santos na Vila e o Grêmio em Porto Alegre. O Grêmio é melhor. Se não houver nenhum descuido do Grêmio, o que a gente já falou, o Grêmio às vezes parece que ele tem que pegar no tranco, né? Ele não agrada não venceu ainda. Também não venceu. E por isso mesmo, acho que o Grêmio, por não ter vencido, não vai descuidar, vai jogar com intensidade maior, embora também vai jogar com time reserva, né? Porque tem Libertadores no meio de semana sem estar classificado. É a chance do Fluminense beliscar um pontinho. Bahia e Avaí, domingo, 7 da noite, encerrando a rodada. O Bahia jogou bem contra o Corinthians, foi bem contra o Botafogo, apesar da derrota. O Avaí também eu vejo que é um time que vai brigar lá embaixo, não tem elenco muito forte. Para finalizar, destaque olímpico. Destaque olímpico, lembrando de novo que amanhã, você que é de Suzano, região, aí, Grande São Paulo, a Zona Leste, tem decisão, o 4º jogo do voleibol, Superliga Masculina, contra o Taubaté jogando contra o SESI. O Taubaté ganhou na terça-feira a segunda partida, está 2-1 na série e pode ser campeão se vencer o jogo de amanhã. Grande programa então para quem está por aí pela Zona Leste. Já no vôlei de praia, pelo circuito mundial lá em Kuala Lumpur, na Malásia, nós teremos neste sábado o Alisson e o Álvaro Filho, essa nova dupla que foi formada para brigar aí por vaga olímpica. Eles vão brigar contra o Walkenhorst e o Inter da Alemanha para tentar chegar na decisão dessa etapa de Kuala Lumpur. Foram 3 duplas brasileiras, 2 já foram eliminadas, sobrou essa dupla. Se eles conseguirem chegar na final, será contra uma dupla americana. E no boxe, no torneio Félix Stan, a gente já tinha falado de 2 medalhas que o Brasil tinha garantido já pelo menos o bronze, e a Beatriz Ferreira, a Bia, que é a grande revelação do boxe brasileiro, pelo menos boxe olímpico, ela também já garantiu medalha. Já ganhou a sua luta, está na semifinal, já garantiu medalha. Brasil participando bem desse torneio, que é lá na Polônia, e leva o nome de um grande técnico de boxe, o Félix Stan, polonês. Boa, João. Ó, legal. Sexta-feira, vamos vazar então, curtir o fim de semana agora, certo? Quero mais o seguinte, gostou da live? Quase caiu meu celular aqui, velho. Gostou da live? Deixa um like aí pra gente dar aquela curtida maneira. Se quebra o celular aí, meu, comprar prestação é duro, viu? 12 prestações lá na Casa Bahia. Deixa um like aí pra gente, aquela curtida maneira. Compartilhe a live aí com seus amigos, com as suas redes sociais, tá bom? E siga o Terceiro Tempo também nas redes sociais, no @Terceiro Tempo. Nós estamos também no nosso canal no YouTube. O Terceiro Tempo TV para você participar. E tem promoção também lá no nosso Instagram, lá no @Terceiro Tempo, para você passar aquele final de semana, ó, na beira da praia, pezinho na areia, tomando aquela cerveja e conhecendo o projeto Anjinhos da Rua, tá bom? Para você dar uma conferida. É só entrar lá no nosso Instagram, valeu? E a gente volta na segunda, se Deus quiser, e meu celular não quebrar. Grande abraço, gente. Bom final de semana. Valeu, Frank.